Apocalipse 21, versículo de número 25, diz assim: as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então eu quero estar falando aqui hoje sobre as portas, né? São várias portas, né? A Nova Jerusalém tem 12 portas, né? O templo que o rei Salomão construiu tinha 12 portas, né? O templo que Neemias, Esdras, Ageu, Zacarias, etc. edificaram tinha 12 portas, né? Israel tem 12 tribos, né? Então a gente tem muitas portas para serem trabalhadas hoje, né? E dentro desse assunto portas, né? Eu quero lembrar você, talvez que é novo inscrito, ou talvez que você não assistiu. Há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, eu gravei um estudo, um vídeo sobre Neemias, né? Falando ali dessas portas, tá? Até inclusive eu quero colocar o link daquele estudo nesse vídeo aqui para ficar fácil para você encontrar. De repente fica difícil de procurar, né? Mas aqui, queridos, vamos analisar aqui comigo, né? Para a gente partir para a leitura. E a gente vai ler um pouco de Neemias hoje, porque lá tem muitas portas, né? Tá falando muito de portas lá, né? As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Então aqui tá falando da Nova Jerusalém, né? Quando ela descer, ela já desce com as portas abertas, né? Você não vai encontrar texto no Apocalipse falando da Nova Jerusalém com as portas fechadas, né? Ela já desce com as portas abertas. E aqui está dizendo que nunca, jamais as suas portas se fecharão. Ok. E também nela não haverá noite, né? Ela não vai fechar de dia porque nela não tem noite. Isto é, quando ela for estabelecida, tanto a igreja quanto as nações estarão no estado eterno, né? A igreja a partir da 7ª trombeta, mas as nações ainda precisam de 1000 anos de contagem de tempo, né? Até para Deus trabalhar algumas coisas ali, para que as nações se tornem também eternas. Assim ambos, né, vão ter acesso à Nova Jerusalém, no meu ver, tá? Se você voltar um pouquinho antes na leitura, lá por volta do versículo 11, 12 e 13, vai estar falando dos fundamentos da muralha e das portas, né? Cujas portas têm 12 portas, com o nome das 12 tribos em cima da porta, né? Você chega na porta, em cima da porta vai estar escrito o nome das 12 tribos. E em cada porta vai ter um anjo na porta. Aí eu quero trabalhar, construir uma ideia com você. O início do Apocalipse começa a falar que anjo é a igreja, né? Uma representação da igreja. Quando você chega ali mais ou menos na metade do Apocalipse, né? nas trombetas mais ou menos, as trombetas você vai ver que é a igreja. São 7 anjos que recebem trombetas, mas é a igreja que toca a trombeta. Então toda a tipificação de anjo no Apocalipse está falando da igreja, né? Um anjo vai mostrar para João: olha a nova cidade, vou mostrar para você a nova cidade, a santa cidade, a Jerusalém que desce da parte de Deus e não da parte do Cordeiro. Vai aparecer 2 vezes essa palavra. Ela desce da parte de Deus, né? Vamos trabalhar então a ideia também desse anjo, né? Tá ocorrendo, vamos supor que supor não, é milênio, não tem jeito de não ser, né? É o milênio rolando. Por que tem um anjo na porta da entrada da cidade? Anjo é igreja. Se o anjo é a representação da igreja, o que significa a cidade? Ou o anjo é a igreja, as portas é a igreja e a cidade é a igreja? Para mim não faz sentido. Nos dias de hoje tem um anjo do meu lado e tem um anjo do teu lado. A Bíblia diz que os anjos acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Se eu obedeço a Deus, o anjo me defende e me ajuda. Se eu desobedeço, se eu não cumpro a palavra do Senhor Deus, o anjo não pode me ajudar. Entende? Aí o inimigo ganha terreno. Então aquele anjo lá não serve para falar que é do tempo de hoje, né? Que está do meu lado. Você está compreendendo? Então, para falar que o anjo é uma coisa e a cidade é outra, que no caso é o meu ver, é o meu ponto de vista, igreja é o anjo. Por que ele está na porta? Porque ali na porta a igreja vai ter autoridade para julgar as nações, para saber quem é que tem condições, quem é que pode entrar e quem não pode entrar.
na Nova Jerusalém. Mas por que as nações têm que entrar na Nova Jerusalém? Para levar a honra, né? Para levar a glória, a honra das nações, né? Precisam ser levados até Jerusalém, né? Não é só no período milenar, né? Na verdade, no período milenar vai ser só um ensaio, né? Na verdade, toda a eternidade, as nações terão que ir até Jerusalém, levar os presentes, a glória do reino, tudo mais, né? Não é só o período milenar, entende, querido? A coisa se estende por muito mais tempo, né? Então a gente não tem noção do tempo, né? Para falar a verdade. Agora, a cidade tem características, tem coisas semelhantes, parece com a igreja. Quando você lê um texto, por exemplo, eu vi a Santa Cidade ataviada como noiva do Cordeiro. Opa, parece que está falando da igreja, entende? Parece. É como a noiva, né? É semelhante à noiva, mas não está dizendo que é a noiva, entende? Então a gente precisa trabalhar essa ideia. Então as portas nunca se fecharão. Já o corpo desse templo, que no caso é o corpo de Cristo, aí não importa se você crê que se fecha no início da semana ou quando Cristo voltar. O fato é que eu e você concordamos que esse templo vai ficar fechado. Quando Cristo voltar, vai se fechar, entende? E aí, como é que fica? Essa Jerusalém fechada, como que as nações vão levar as suas glórias, o reino, né, para essa Jerusalém fechada, entende? Aí começou a entrar em choque as informações, não é? Mais tarde, eu vou ler alguns textos agora, mais tarde a gente vai trabalhar, mais tarde que eu digo daqui a pouco, de novo essa questão da porta aí, né? Vamos ler dois trechos do profeta Neemias, tá? O primeiro trecho que a gente vai ler está lá no capítulo 4 de Neemias, né? Que vai dizer assim, a partir do versículo 21. Assim trabalhávamos na obra, metade de nós empunhava a espada e a lança, desde o amanhecer até o pôr do sol. Também neste tempo eu disse ao povo, cada um com seu próximo, que fiquem em Jerusalém, para que de noite sirvam de guarda e de dia trabalhem, né? Então olha só, vamos examinar esses dois versos aqui. Contexto. O templo lá de Ageu, Esdras, Neemias e equipe está quase pronto. E aparece dois personagens, Simbalá e Tobia, figura de duas bestas. Começam a querer interromper a obra e conseguem interromper a obra por um tempo. Ela fica paralisada, né? E Deus levanta dois profetas, né? É nessa hora que Deus levanta dois profetas, Ageu e Zacarias, para profetizar e animar o povo referente a essa construção literal, né? E aqui Neemias está dando um detalhe. Nós trabalhávamos na obra desde o amanhecer até o pôr do sol. Só que metade de nós ficava com a espada e a lança na mão, e a outra metade ficava de noite de guarda, né? É um negócio quase impossível da gente entender. Por quê? O camarada e trabalha em construção civil, né? Que é a minha área, né? Eu trabalho na construção civil, eu sei que é pesado. Você trabalha de dia e de noite você fica de guarda. Aqui não está dizendo que tem um revezamento. Um grupo trabalha e outro grupo dorme. Depois à noite um grupo fica acordado e o outro... Não, ele está dizendo, né? Vamos ler o verso 23, né? Eu leio 21 e 22. Vamos ler o verso 3 para você ver. Não tem essa... Você pode ler um pouco antes, um pouco depois. Não vai ter essa explicação, embora está resumido, é claro. Mas vamos ler o verso 23. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os moços que... os homens que estavam comigo da guarda, que me seguiam, tirávamos as nossas vestes, nem para dormir. E as nossas armas estavam sempre na nossa mão. Então o contexto aqui é de guerra, é contexto de angústia, é contexto de dificuldade para Neemias e o povo de Deus que estavam edificando esse templo. Tinha que carregar material de construção numa mão e na outra mão espada, né? Isso de dia. E à noite ainda tinha que ficar de guarda, né? Vigiando, né? Guarda de noite em Jerusalém. Mas olha só que interessante essa expressão. Nem eu, nem meus irmãos, nem os moços que me seguiam, nem os da guarda, tiravam nossas vestes nem para dormir. É óbvio que essas vestes que ele está falando é que eles trabalhavam com roupa, com proteção, né? Aquela couraça de couro, né? De guerra, justamente que se via uma flecha sem você perceber, bater no peito, não furar você, entende? Ela não se pegar no braço, na mão, tudo bem, ela vai te atingir. Mas se bater no peito ou nas costas, ela não fura, ela não atinge você, entende? Aquela couraça te protege. E a couraça na Bíblia, né, essa proteção que os israelitas usavam no Antigo Testamento como proteção para a guerra, no Novo Testamento isso é transformado em algo espiritual, né? Principalmente a glorificação de corpos,
entende? Então vai ter uma edificação lá no milênio, depois que Cristo voltar, que as nações vão estar fazendo. A igreja não vai estar edificando, entende? A igreja não, mas ela vai estar na coordenação, né? Ela vai estar no comando, na liderança. Vai ter uma edificação lá em Jerusalém. Quando tiver ocorrendo essa edificação em Jerusalém, a igreja vai estar com as vestes transformadas, entende? É um tipo de veste que você não precisa mais tirar. Por quê? Porque você não precisa também mais dormir, né? Então de dia a gente vai estar coordenando o povo na edificação, né? Na restauração que vai ter pelas nações. Tudo que tiver destruído, que passou pela grande tribulação, vai ser preciso voltar ao normal para as nações. Então a gente vai estar organizando, né? Essa reedificação, essa reconstrução, né? Porque se deixar as nações edificarem por si só, elas vão edificar de novo uma Babilônia, né? Então a igreja precisa estar no comando, na liderança, olhando, ó, não pode edificar isso, né? Ah, mas eu quero edificar um mercadinho, não pode. Mais tarde isso vira uma Babilônia, entende? Então vai ter essa edificação. Quando tiver tendo essa edificação, nós vamos estar com umas vestes que não vai ser preciso tirar nem para dormir, porque nós não vamos dormir, entende? Eu acho que eu consegui te fazer entender. Eu não estou dizendo que no milênio vai ter guerra, que vai ter espada na mão, entende? Embora a gente vai estar sempre com a nossa espada na mão, que é a palavra, entende? De dia e de noite, porque a gente não dorme, né? Mas como nações precisam dormir e de dia trabalhar na reconstrução, a gente vai servir de guarda para elas à noite. Embora não vai ter perigo algum, mas como a gente não dorme, né? E aí vai ter que se cumprir na totalidade, né? O guarda de Israel não dorme, né? Igreja glorificada não dorme. Período milenar vai estar em Jerusalém como guarda de noite e trabalhando de dia na edificação. Beleza? Vamos ler outro texto agora do mesmo profeta Neemias, né? O último capítulo, do 18 até o 22, a gente vai ler. Diz assim, verso 18: Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando este dia tão santo? Então aqui Neemias está repreendendo o povo porque profanaram o sábado. Estavam vendendo mercadorias, vendendo as coisas no dia de sábado. O templo já está pronto, já está tudo inaugurado, está tudo belezinha, mas o povo começou a fazer coisas durante o sábado, trabalhar durante o sábado. Os israelitas se casaram com mulheres estrangeiras, né? Coisa que não era permitido, não podia, se casaram, estava tudo bagunçado, né? É uma vergonha, tudo que aconteceu, e Neemias está com vergonha desse acontecimento, né? Está repreendendo o povo. Antes da gente passar para o verso 19, eu quero trazer à sua memória uma coisa. Tanto Neemias quanto Esdras, né? Vai estar falando para Israel 12 tribos diretamente, em todo o tempo. Pode perceber. Embora essa edificação está acontecendo com apenas 3 tribos. Entende? Esdras vai fazer sacrifícios para 12 tribos, né? Vai apresentar 12 bodes lá na festa dos tabernáculos que eles praticaram lá, né? Mas não tem 12 tribos, só tem 3. Mas ele faz o sacrifício como se tivesse 12, apontando que no futuro essa restauração, essa edificação vai estar acontecendo com 12 tribos presentes, né? Ok? Então você não vai ver muita palavra casa de Judá, mas sim israelitas, povo de Israel, etc, etc. Entende? Muito bem. Verso 19, né? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem até terminar o sábado, né? E coloquei algum dos meus moços para ficarem de guarda, para que nenhuma carga entrasse em Jerusalém em dia de sábado. Então esse é o verso-chave para nós. Então para quem estuda as festas, né, ou a questão lá dos milênios, né, que o 7º dia lá da criação é o sábado do Senhor, né, o sábado de descanso que foi descansado por Israel meio conturbento, né, como a gente está vendo aqui, não foi obedecido à risca. Profetiza o milênio para Cristo, com Cristo e a igreja. É o sábado do Senhor, como se fosse nós, né? É a mesma coisa do estudo do dízimo, não entende? O dízimo na lei era fruto e alimentos, apresentava a Deus. No Novo Testamento se transforma em pessoas, entende? O sábado agora, na época dos israelitas, era guardado como dia de descanso, como religioso, mas no futuro se torna pessoas, né? Tanto é que Jesus fala, eu sou Senhor do sábado, né? Então Jesus não está falando que ele é Senhor do dia de sábado, mas sim Senhor das pessoas que estarão nesse sábado espiritual, entende? Então o sábado é o dia do Senhor no sentido de um milênio inteiro, um sábado
espiritual. Ok. E o que ele está dizendo aqui, Neemias? Como o povo tinha profanado esse dia santo, o que Neemias fez? Neemias, que é figura de Cristo, é a obra que Cristo vai fazer no futuro, né? Eu peguei na sexta-feira à tarde, antes do sol se pôr, eu mandei fechar os portões, né? Para conservar santo o dia de sábado. E só mandei abrir os portões quando terminasse o sábado, isto é, no domingo, né? Então, sexta-feira de tardezinha, que é 6 horas, que é o pôr do sol, né? O sábado começa às 6 horas da tarde na sexta-feira, entende? No sábado, 6 horas da tarde, começa o domingo. Aí os portões é aberto, né? Para voltar ao normal e ter o ciclo das festas, né? Só que, contexto de milênio, o sábado não vai ter um domingo, mas sim vai ter o 8º dia, que é o dia eterno, entende? Então, eu vou simplificar aqui para você entender. Jesus falou lá na parábola das 10 virgens que a porta vai ser fechada, né? E eu tenho falado em vídeos aqui muitas vezes, né? Que a porta da graça vai se fechar, vai ter um tempo certo, né? Embora você acredite que seja na vinda de Cristo, ou se você acredita que é no início da primeira semana, da última semana. Você sabe que vai ser fechada, e como Neemias está falando. A gente viu que a Nova Jerusalém, as portas delas ficam abertas e nunca se fecharão, jamais, né? Você vê que tem um contraste, ou melhor, que tem um conflito entre esses dois pontos. Um está fechando e vai ficar o milênio inteirinho fechado, e o outro vai ser aberto no final. Vai ser aberto, ou vai descer pronto e aberto no final do milênio. Os dois parecem coisas iguais, semelhantes, mas em tempos diferentes, entende? E aqui Neemias está falando, antes de começar o milênio, antes de Cristo voltar, porque Cristo volta no sábado, à meia-noite. Só que antes do pôr do sol, que é 6 horas da tarde, eu mandei que se fechasse os portões. Se você voltar lá atrás no início do profeta Neemias, quando ele começa no capítulo 2, no capítulo 3, que ele começa a mostrar como é que foram feitos os muros, e ele mostra, ó, cada um, né, cada tribo edificou de frente da sua casa. Aí que eu pergunto para você, só tem 3 tribos lá trabalhando. Cada um edificou de frente da sua casa. Como vai se cumprir isso? Né? Inclusive a tribo de Efraim está lá. Efraim edificou de frente da sua casa. E cada tribo que edificou de frente da sua casa, colocou as vigas, colocou as portas, colocou ferrolho e trancou. Ou seja, selou, entende? As 12 portas foram seladas quando terminaram o trabalho da construção. Esse templo está sendo edificado. Quando chegar na última semana, vai ser fechado, entende? Vai ser colocado o ferrolho, vai ser selado e fechado. E vai ficar o sábado inteiro fechado. Ou o milênio inteiro fechado, como tá, né? Só que no domingo esse santuário precisa ser aberto. Esse templo vai ser aberto no final do milênio, que é a entrada do 8º dia, né? Neemias está falando, eu mandei fechar no início do sábado, antes de entrar o sábado, mas quando terminar o sábado, preciso abrir de novo, que é o 8º dia. Estou repetindo, que eu quero que você entenda essa questão das portas, que é importante. Não casa com a Nova Jerusalém, entende? Um fica fechado e o outro fica aberto. E em tempos diferentes. Verso 20. Antes de eu falar do verso 20, concluir o verso 19, que eu esqueci de uma coisa. Neemias mandou fechar os portões da cidade, né, para a entrada do templo, durante o sábado, justamente para não ter comércio em Jerusalém, entende? No dia de sábado. Não pode ter comércio. Quando você olha lá para o último capítulo e o último versículo do profeta Zacarias, que ele vai estar falando que as panelas, os cavalos, as campainhas, tudo será consagrado ao Senhor, as panelas, tudo, as carnes, fazer sacrifício, etc, etc. E já não haverá comércio em Jerusalém, apontando para esse momento, entende? Que essa Jerusalém não vai ter comércio. Nesse corpo, né, no corpo espiritual, mas também na Jerusalém literal não vai ter comércio, como tem hoje. Verso 20. Então os negociantes, os vendedores de todas as mercadorias, pernoitaram para o lado de fora de Jerusalém, 1 ou 2 vezes, né? Deixa eu ler aqui, deixa eu virar a página aqui do meu rascunho. Então eu protestei contra eles e disse, né? Olha, por que vocês estão passando a noite para o lado de fora do muro? Se outra vez vocês fizerem isso, eu vou usar força. Daí em diante, eles não tornaram mais a vir no sábado, né? Então você veja, por isso que tem que ter guardas em volta, entende? Ali durante o milênio, né?
Tem que ter, os portões tem que estar fechados, porque as pessoas vão querer entrar, mesmo em dia de sábado, né? Mas como está escrito que na lei não pode, né? Durante o sábado não pode, a porta tem que ser fechada, justamente para conservar santo aquele dia. As pessoas vão querer entrar, né? Os mercadores. Como lá em Milênio, lá em Jerusalém, não vai ter comércio, mas vai ter aquelas pessoas que são restantes de nações, que vão dar o braço direito, vão dar a sua vida, vamos dizer assim, na minha maneira de se expressar, só para poder chegar perto do príncipe, né? Que é Jesus, né? As pessoas vão querer ver Jesus, não tem jeito, entende? Vai ter, assim, aquele lance das pessoas ficar por lá de fora esperando mesmo. Eu quero ver Jesus, eu quero ver Jesus. Quem não vai querer ver Jesus, né? Então vai ter essa coisa acontecendo, né? Verso 22. Também mandei aos levitas que eles se purificassem e viessem guardar as portas para conservar o dia de sábado santo. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a grande e abundante que é a sua misericórdia. E aqui termina o livro, né? Então Neemias mandou os levitas se purificarem, né? Então só tinha ali presente a tribo de Levi, não toda ainda, né? Completa. Benjamim e Judá, 2 tribos e meia basicamente, né? Mas o grupo de levita que estava ali, ele fez o seguinte: também nisto, ou melhor, também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para conservar o dia de sábado santo. Então ele disse para os levitas ficarem como guardas nas portas, entende? Ali na época literal, né? Aí, queridos, eu quero ler com você agora, pela primeira vez aqui no canal, tá? Sobre Ezequiel, alguns versos, na verdade, que eu quero ler, para a gente ver se vai entrar em choque ou se as informações vão casar, né? Naquilo que a gente está estudando sobre Nova Jerusalém, sobre este templo e sobre o templo de Neemias e Esdras, do qual eles estão falando aqui, né? Ezequiel 44, versículo 10. Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errante e andavam transviados de mim para irem atrás de seus ídolos, eles sim bem levarão sobre si a sua iniquidade. Verso 11. Contudo, eles me servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo, e ministros deles, eles imolarão holocaustos, sacrifícios para o povo, e estarão perante este para o servir. Então você veja que aquilo que Neemias ordenou para que acontecesse profeticamente para o futuro, Ezequiel está repetindo aqui, né? Porque Neemias é uma tipologia de Cristo e o povo que está ali é uma tipologia da igreja. Como ali não está completo o povo, remete para o futuro. Hoje não tem condições da gente encaixar isso, entende? Colocar um guarda do meu lado, entende? Se fosse para essa época que Neemias estava falando. Os levitas vão ficar do meu lado como guarda desse templo. Não tem condições, entende? É que nem eu falei no início. O que tem do meu lado é um anjo. Enquanto eu estou temendo e obedecendo a Deus, o anjo está me protegendo. Mas se eu desobedecer, quem ganha terreno é o inimigo. E eu posso morrer, entende? Então não encaixa para esse tempo aquilo que Neemias está falando. E sim para o milênio. Junto com Ezequiel, como ele está falando aqui, né? Ezequiel 44, do 1 até o 3. Então o homem que me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada, aquela mesma que Neemias mandou fechar, disse-me o Senhor: esta porta vai permanecer fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ali. Por isso permanecerá fechada, ou seja, durante o milênio essa porta vai ficar fechada. É uma porta exterior que vai ter literalmente lá no milênio, né? Claro, óbvio. Se tem o tempo, tem que ter essa porta exterior. Essa porta exterior, quando as nações olharem para aquela porta fechada, elas vão estar vendo a gente, que é aquela porta, a representação da igreja que está fechada, é o corpo. Figura da Nova Jerusalém que vai acontecer. Algo maior que vai acontecer no futuro para a igreja e no futuro para as nações. Aquela porta vai ser aberta, entende? Vai ser uma porta assim tremenda, né? Vai ser aberta e vai se cumprir algo que eu vou falar daqui a pouco, né? Verso 3. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali, e por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor e pelo vestíbulo da porta. Entrará e sairá por ali mesmo. Então o príncipe entra e sai, né?
Essa porta está fechada espiritualmente? Sim. Mas Cristo, né, ele pode sair e entrar. Não que quando ele sair eu vou morrer ou eu vou ficar em pecado, né? Porque o meu corpo já vai estar glorificado, entende? Mas vai ter essa questão, né, dele sair e entrar, né? É um pouco complexo, tá? Assim, é um estudo bem avançado, né? É uma coisa bem avançada, bem difícil de entender, bem difícil de explicar, inclusive. Mas aos poucos, né, eu tenho certeza que Deus vai começar a clarear para nós tudo isso, né? Tenho certeza que vai ficar bem explícito para nós. Eu quero trabalhar com vocês aqui agora alguns versos lá em 2 Reis, capítulo 11. Já gravei sobre esse capítulo aqui, tá? Tem no meu canal aqui também esse capítulo, né? Eu vou ler do 4 ao 12. 2 Reis 11, do 4 ao 12. O início vai estar falando de Atalia, filha da prostituta Jezebel. Atalia mandou matar toda a linhagem real, né? Como quem diz, vou eliminar toda a linhagem real e no futuro de Israel não vai ter rei, né? E aí eu vou ficar rainha, né? Eu vou ficar comandando aqui tudo, né? Só que Joiada vai esconder o filho do rei, né? Que é o príncipe. Vai esconder por 7 anos. Vamos ler a história aqui. Mas eu vou falar resumido, tá? Mais a parte que toca de portas, de guarda, essas coisas. Pra gente conectar lá com o futuro. Ou com o passado, né? Como melhor dizendo. Vamos dizer assim. Verso 4. No 7º ano, olha o número 7 aí, hein? 7º ano. Mandou Joiada chamar os capitães dos cários, né? Que aqui é a representação das 12 tribos. Dos cários e da guarda. E fez entrar a sua presença na casa do Senhor. E fez com eles aliança. E os ajuramentou na casa do Senhor. E lhes mostrou o filho do rei. Que no caso é o príncipe. Ficou escondido por 7 anos, né? O príncipe ficou escondido por 7 anos. Mas agora está sendo mostrado para o povo. Figura do milênio, né? O príncipe da paz. O maravilhoso conselheiro sendo apresentado e mostrado para o povo. Que é o príncipe, que é o Cristo. Verso 5. Então lhes deu ordem dizendo: esta é a obra que vocês devem fazer. Uma parte de vós, falando para 12 tribos, os capitães, uma parte de vós que entrar no sábado fará a guarda da casa do Senhor. A outra terça parte no portão sul, a outra terça parte no portão leste, e a outra parte por detrás da guarda. Assim vocês devem fazer a defesa da casa do rei. Aqui tá como se fosse mostrando aqui a guarda do templo, né? Literal mesmo, né? É o tabernáculo de Davi, é o templo de Salomão. Então nos 4 cantos em volta das muralhas tinha que ter essa guarda por 12 tribos. Mas olha só o verso 7. Muda de assunto, não é que muda de assunto, muda de público, né? Outras pessoas entram no cenário. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda pessoal do rei, junto ao rei. Veja que tem um grupo de pessoas por lado de fora do templo fazendo a guarda, 12 tribos, mas entra 2 grupos, 2 testemunhas, junto com o rei. Esses 2 grupos, vamos continuar lendo. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que penetrar nas fileiras seja morto. Estarei com o rei quando ele entrar e quando ele sair. 9. Fizeram, pois, os capitães de 100, segundo tudo quanto lhes foi ordenado pelo sacerdote Joiada. No caso, foi aliança, tudo aquilo que ele fez lá no comecinho. Tomaram cada um dos seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. 10. O sacerdote entregou os capitães de 100 e as armas que pertenciam ao rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Isso é tremendo, hein? Verso 11. Os da guarda, no caso, esses 2 grupos, né, que são diferentes daqueles que estão lá pro lado de fora, os da guarda se puseram cada um de armas nas mãos, do lado direito e do lado esquerdo, até o altar e até o templo, para rodear o rei. Verso 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs nele uma coroa, e lhe deu o livro do testemunho, livro da vida, e os constituíram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e gritaram: viva o rei! Olha só que tremendo esse último verso, né? Quase que se completa lá aquela questão lá das 70 semanas, no finalzinho lá, né? Sei lá a visão, sei lá a profecia, ungir o santo do santo, né? Que ungir o santo do santo é ungir Jesus como rei e sacerdote, né? Para o milênio ali, né? Então, queridos, isso que eu falei aqui de maneira resumida, né? Se você quiser um pouquinho mais sobre esse contexto aqui, tem um vídeo falando disso, tá? 2 Reis, sobre as 2 testemunhas aqui no canal.
Se eu me lembrar, eu vou tentar colocar aqui também, tá? Aqui agora a última leitura que a gente vai fazer para finalizar o vídeo. Amós capítulo 9, versículo 11, né, não está escrito, eu deixei anotado aqui para me lembrar, que Deus está prometendo que restauraria o tabernáculo caído de Davi, né, como era antes. Como que era antes? Da maneira que eu li para vocês lá, em 2 Reis. Aquela lá era a maneira que funcionava o tabernáculo caído de Davi. Aí você pensa, bom, quem vai restaurar é Cristo. Sim, Cristo já está restaurando o tabernáculo caído de Davi. A parte espiritual, sim, somos nós. Mas a parte literal, não, né? Queridos, o profeta Amós, que eu estava dizendo, o profeta Amós, capítulo 9, versículo 11, está falando ali da volta de Jesus, do milênio, e está falando também do período que nós estamos vivendo, né? Bastante coisa que ele está falando ali, né? Na verdade ele começa a falar no 8, né? Mas no 9, no versículo 11 ele diz, né, que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, como era antigamente. Por isso a gente leu 2 Reis, capítulo 11, versículo do 4 ao 12, né? Eu dei ali mais ou menos, basicamente, uma resumida no que estava acontecendo. E aquilo era o tabernáculo de Davi funcionando, como era antigamente, como o profeta está falando. Aquilo que acontecia antigamente vai voltar a acontecer. Claro que com algumas mudanças. Por exemplo, na época lá de 2 Reis, tinha a Arca da Aliança. Lá no templo de Ezequiel não vai ter a Arca da Aliança, porque Cristo é a Arca da Aliança, né? É o cumprimento. Então vai ter algumas mudanças, né? Mas vai ser restaurado como era antigamente. E agora eu quero colocar aqui um texto no Novo Testamento, lá no livro de Atos, capítulo 15, versículo 15 e 16. Vamos ler. E isso, irmãos, confere com as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, se fosse uma restauração só espiritual, que no caso é o nosso corpo, como templo do Espírito Santo, Tiago não precisaria dizer, né, cumpridas estas coisas, voltarei. Quem que vai voltar? Jesus. Quando Jesus voltar, reedificarei o tabernáculo caído. Tiago não está falando do Espírito Santo voltar, entende? Porque o Espírito Santo já veio, né? Já tem anos ali, inclusive, né, nesse período aqui. Já tem algum tempo que o Espírito Santo já tinha vindo, já tinha iniciado essa obra de cumprir estas coisas que ele fala no início do versículo 16. Que coisas? Da unificação dos judeus com os gentios num só corpo, em Cristo. Unificação. Unificação e restauração na parte espiritual. Mas primeiro se cumpre a parte espiritual para depois a gente entender o literal, ou dar cumprimento no literal. Por isso, quando eu voltar, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, né? E levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então essa restauração aqui está a partir da volta de Jesus. Não tem como você encaixar no nosso tempo, entende? Eu queria que você entendesse isso, tá bom? Agora, para finalizar, a gente leu lá no início sobre as portas de Jerusalém, que elas nunca se fecharão. Vai ter um anjo lá, né, na porta, né, da entrada da Nova Jerusalém. A gente viu pelo profeta Neemias, a gente vai ver em outros profetas, não é só o profeta Neemias, tá bom? De que essas portas se fecham durante o milênio e no final do milênio volta, né, que é o 8º dia. Tem que ser abertas, né? E a gente, por enquanto, não leu nenhum texto ainda dessas portas sendo abertas. Embora Neemias já falou, né, que no domingo tem que abrir, que é o 8º dia. O Salmo 24 começa falando o quê? Quem é que vai subir no Monte Santo? E quem é que pode permanecer no Monte Santo? Então precisa subir no Monte Santo e precisa permanecer, né, lá no Monte Sião. Só quem tem, aí ele mesmo vai responder, só quem tem as mãos limpas e o coração puro pode permanecer no Monte Santo. E depois mais embaixo ele vai dizer: então vocês que estão no Monte Santo, erguei as vossas cabeças, ou seja, olha para cima. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Ergam a cabeça, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? É o Senhor Deus Todo-Poderoso, forte na batalha. Ele é o Rei da Glória. Então aqui é o Pai voltando, queridos. A manifestação do Pai no final do milênio. Mas aqui nesse Salmo 24, queridos, está falando de Jesus entregando o reino para o Pai, né? Por isso que a igreja está lá no portal, na entrada da Nova Jerusalém. Ergue a cabeça para que entre o Rei da Glória. Entende, queridos? O Salmo 24, ao meu ver, está falando
do final do milênio. Tá bom, queridos? O vídeo vai ficar por aqui, tá bom? Eu vou continuar falando desse assunto dentro desses profetas que eu mencionei, né? Neemias, Esdras. Que Deus abençoe vocês. Não esqueçam de curtir, de compartilhar.